Olá, povo feliz! Sejam bem-vindos ao canal Macetelo, canal de matemática do professor Marcelo Rangel. Nesse vídeo, vamos dar a última aula sobre frações, na qual nós vamos resolver os exercícios de número 9 até o número 15. 9. Claudete leu 3/5 de um livro e ainda faltam 48 páginas para ela terminar de ler o livro todo. Responda: A. Quantas páginas desse livro ela já leu? B. Qual é o total de folhas que tem esse livro? Como ela leu 3/5 e o denominador é 5, nós vamos pegar o livrinho aqui e dividir em 5 pedaços. Isso aqui representa o livro todo. Como ela já leu 3/5, certo? Isso aqui é o número de páginas que falta para ela ler, que são 48 páginas. Então, cada quadradinho vale 24, que é 48 dividido por 2, ou 48 para 2 quadradinhos, que vai dar 24. Então, cada quadradinho equivale a 24 páginas. Então, dá para responder o item A. Quantas páginas desse livro ela já leu? Ela já leu esse pedacinho aqui que está em verde, 24 vezes 3. 24 vezes 3, 72 páginas. Qual é o total de folhas que tem esse livro? Nós vamos multiplicar o 24 pelo total de quadradinhos. 24 vezes 5 vai dar 120 folhas. 10. Sônia coleciona papéis de carta, sabendo que 2/7 das folhas ela ganhou de sua mãe. 3/5 ela ganhou de seus avós e outras 4 folhas restantes ela ganhou de sua amiga. Determine o número de folhas da coleção de Sônia. Repare que agora tem duas frações, 2/7 e 3/5. E essas frações são relativas à mesma coisa, ou seja, o total de papel de cartas que ela possui. Então a gente pode somar. O MMC vai ser 35, 35 dividido por 7 dá 5, 35 dividido por 5 dá 7. Aí é só multiplicar. 5 vezes 2, 10, 7 vezes 3, 21. Isso aí vai dar 31 sobre 35. Então vamos representar a quantidade de papéis de carta como se fosse um retângulo grandão dividido em 35 compartimentos. Desses 35, 31 ela ganhou da avó e ganhou da mãe, ou seja, 31 35avos, foi a fração que ela ganhou da avó e da mãe. Sobraram quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, que são as folhas que ela ganhou da sua amiga. Como tem 4 quadradinhos, e são 4 folhas, é um quadradinho por folha. Então todos os quadradinhos aqui têm uma folha. Como são 35 quadradinhos, cada quadradinho tem uma folha, 35 vezes 1, 35 folhas. Então a resposta, 35 folhas. 11. Na última semana, agentes sanitários que atuam na prevenção e no combate ao mosquito da dengue fizeram vistorias em casas de certo bairro. Do número total de casas vistoriadas, sabe-se que 2/5 não apresentavam irregularidades, que 1/4 das restantes tinham irregularidades, mas sem focos do mosquito, e que todas as demais 180 casas tinham focos do mosquito. O número total de casas vistoriadas nesse bairro, nessa semana, foi... Primeira observação, nós estamos trabalhando com duas frações, 2/5 e 1/4. Mas repare que esse 2/5 aqui é do número total de casas vistoriadas. 2/5 do total de casas vistoriadas. Esse 1/4 aqui é das restantes. Ou seja, você vistoriou 2/5 das casas e o que sobrou, você analisou 1/4 dessas que sobraram. Repare que essas frações são relativas a coisas diferentes. A primeira fração, 2/5, é relativa ao número total de casas. E a fração 1/4 é relativa às casas restantes. Como são frações relativas a objetos, coisas diferentes, você não pode somar essas frações. A primeira fração são 2/5 do total de casas. Então nós vamos pegar nossa barrinha de chocolate aqui, nós vamos pegar nosso retângulo e dividir em 5 pedaços. Desses 5 pedaços, 2 não apresentavam irregularidades, ou seja, 2/5. Esses 2 quadradinhos representam os 2/5 de casas que não apresentam irregularidade. Esses 3 quadradinhos aqui são as casas restantes. Esse 1/4 é relativo a esses 3 quadradinhos. Esse tipo de questão que tem uma fração do total e uma fração do restante, eu costumo fazer de trás para frente, ou seja, vou primeiro resolver esse problema final aqui, quem são esses restantes, para depois resolver o problema inicial. Então essa questão eu começo de trás para frente, então nós vamos começar por aqui, de trás para frente. Nós vamos resolver primeiro este problema, 1/4 das restantes. Como o denominador aqui é 4, nós vamos fazer um outro retângulo representando as casas restantes e vamos dividir em 4 quadradinhos. E desses quadradinhos, um deles tinha irregularidade, ou seja, 1/4 dos restantes. Aí aqui no texto ele diz que todas as demais 180 casas tinham focos no mosquito. Então as outras 180 casas estão nesses 3 quadradinhos.
Se um quarto tinha irregularidades, nós pintamos esse quadradinho que representa um quarto. Sobraram 3 quadradinhos, que são as demais 180 casas. Então, se esses 3 quadradinhos aqui são 180 casas, eu vou pegar o 180 e dividir por 3. Eu vou descobrir que cada quadradinho desse daqui vale 60. Então, cada quadradinho vale 60. Logo, todo esse retângulo aqui tem 60 vezes 4, que vai dar 240. Esses 4 quadradinhos, que vale 240, representa aos restantes na parte inicial do problema. Lembra? A gente gastou 2/5 e sobraram algumas casas. Essas casas que a gente chama de casas restantes são 240, que nós tratamos nessa outra parte do problema. Então, se esses 3 quadradinhos são 240, cada quadradinho desse é 240 dividido por 3, que é 80. Como todos os quadradinhos são iguais, os 5 quadradinhos valem 80. Então é só multiplicar 80 vezes 5, vai dar 400 casas. Letra E. 12. Pedro saiu de casa e fez compra em 4 lojas, em bairros diferentes. Em cada uma gastou a metade do que tinha na carteira e, ao sair de cada uma das lojas, pagou R$ 2 de estacionamento. Se no final das compras ainda tinha R$ 10, a quantia que Pedro tinha na carteira ao sair de casa era. Então vamos fazer um esqueminha aqui das lojas e do estacionamento. Vamos entender. Então ele saiu com uma quantia, veio na primeira loja, gastou a metade dessa quantia, pagou R$ 2 de estacionamento. Aí com o que sobrou ele foi para a segunda loja, gastou a metade, saiu da loja e pagou mais R$ 2 de estacionamento. Com o que sobrou ele foi para a terceira loja, gastou a metade do que possuía, gastou R$ 2 de estacionamento. E na quarta loja a mesma coisa, o que sobrou ele gastou a metade e mais R$ 2 de estacionamento. E no final saiu com R$ 10. Então vamos representar o que ele saiu de casa como se fossem esses 2 quadradinhos. Ele vai gastar a metade e mais R$ 2 de estacionamento. Com o que sobrou, ele foi para a segunda loja, gastou a metade e mais R$ 2 de estacionamento. Foi para a terceira loja, gastou a metade do que possuía e mais R$ 2 de estacionamento. Com o que sobrou, ele foi para a quarta loja, gastou a metade do que possuía, mais R$ 2 de estacionamento. E no final ele ficou com R$ 10, sobrou R$ 10. Então a forma mais fácil de fazer essa questão é fazer de trás para frente. O que nós vamos fazer? Nós vamos recolher o dinheiro, nós vamos andar de trás para frente. Vamos analisar na última loja, ele sobrou R$ 10. Qual foi a última ação que ele fez antes de sobrar R$ 10? Ele tinha pago 2 de estacionamento, então vamos recolher esse 2. Então na realidade ele saiu da loja com quanto? Com R$ 12. Ele saiu da última loja com 12, pagou 2 de estacionamento, ficou com 10. Então a gente pegou esses R$ 10, certo? E somou com os R$ 2 de estacionamento. Então, na loja, ele saiu com R$ 12. Esse 12 foi a metade que ele gastou. Tá? Então, a outra metade também é 12. Então, ele entrou nessa loja com R$ 24. Ele entrou com 24, gastou a metade, que é 12. Os 12 ele saiu da loja e deu 2 de estacionamento. Entendeu a mecânica? Então, agora vamos fazer mais rápido um pouquinho. Então, ele entrou nessa loja com 24. Então, estamos voltando com ele. Então, os R$ 24 que ele entrou nessa loja. Voltando, vamos recolher o dinheiro do estacionamento, que é R$ 2. 24 mais 2, 26. Como ele gastou a metade que sobrou são os 26. Então, ele gastou 26 e sobrou 26 para qual ele foi para o estacionamento para a quarta loja. Então, com quanto ele entrou nessa loja? Ele entrou com R$ 52, que a gente vai voltar para a segunda loja. Então, vamos recolher o estacionamento, 52 mais 2 dá 54, que significa a metade do que ele gastou na segunda loja. Então a metade é 54, a outra metade é 54, total R$ 108. Esses R$ 108 vão para a primeira loja. Vamos recolher o dinheiro do estacionamento, vai dar R$ 110. Se ele saiu da primeira loja com a metade, que é R$ 110, a outra metade também é R$ 110. Logo ele entrou nessa loja com R$ 220. Então qual foi o valor que ele saiu de casa? R$ 220, letra D. 13. No cinema de uma certa cidade há 2 salas de projeções, com capacidade para 300 pessoas cada uma. Um dia, uma das salas estava com 3/5 de sua capacidade ocupada, e a outra sala com a metade do número de pessoas da primeira. Quantas pessoas havia no cinema nesse dia? Então, cada sala tem capacidade para 300 pessoas. A sala número 1 está com lotação de 3/5. Então, como o denominador é 5, nós vamos dividir em 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. A capacidade total da sala é de 300 pessoas. Como são 5 quadradinhos, eu vou dividir esse 300 por 5, vai dar 60. Significa que cada quadradinho desse vale 60. Então a lotação dele, 60 vezes 3, que era 3/5,
vai dar 180. Então a sala 1 tem 180 pessoas. A sala 2 tem a metade da sala 1. Então, metade de 180, 90. Então a sala 1 tem 180, a sala 2 tem a metade, que é 90, total 270. 180 mais 90, 270. Alternativa letra B. 14. Numa viagem a uma cidade no Nordeste, Pedro e Gabriel foram de carro alternando a direção. No primeiro dia, Pedro dirigiu 1/3 da viagem, no segundo dia, Gabriel dirigiu 1/5 da viagem. Os 1.050 quilômetros restantes da viagem foram percorridos em 2 dias. Quantos quilômetros foram percorridos em toda a viagem? Repare que nessa questão também tem duas frações, 1/3 da viagem e 1/5 da viagem. Porém, essas frações são relativas à viagem, ou seja, são relativas à mesma coisa. Então você pode somar essas frações. Vai somar 1/3 com 1/5. Tira o MMC entre 3 e 5, que é 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. 5 mais 3, 8 quinzeavos. A soma de 1/3 com 1/5 da viagem deu 8 quinzeavos. Então nós vamos pegar toda a viagem, vamos fazer um retângulo grandão e dividir em 15 pedaços. 8 desses pedaços nós já analisamos. Os outros 7 pedaços restantes equivalem aos 1.050 quilômetros rodados em 2 dias. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que equivale aos 1.050 quilômetros. Então nós vamos dividir 1.050 por 7, que vai dar 150. Então cada espaço desse vale 150. Ele quer saber quantos quilômetros foram percorridos em toda a viagem. Como são 15 pedaços, nós vamos pegar 150 e multiplicar por 15. Isso vai dar 2.250 quilômetros. Alternativa letra B. E chegamos à última questão, questão 15. Considere que das correspondências que um carteiro deveria entregar em um determinado dia, 5/8 foram entregues pela manhã, 1/5 à tarde e 14 ficaram para ser entregue no dia seguinte. Nessa situação, a quantidade de correspondência entregue pelo carteiro naquele dia foi igual a... Repara de novo que tem duas frações, 5/8 e 1/5. São duas frações relativas à mesma coisa. Que coisa? É a fração das correspondências que o carteiro deveria entregar em determinado dia. Então eu posso somar 5/8 com 1/5. São frações relativas ao mesmo objeto. Então 5/8 mais 1/5, vamos tirar o MMC, que vai dar 40. 40 por 8 dá 5, 40 por 5 dá 8. 5 vezes 5, 25. 8 vezes 1, 8. Isso vai dar 33 sobre 40. Então nós pegaríamos todas as correspondências, colocaríamos num retângulo dividido em 40 pedaços. Mas para não ficar desenhando 40 pedaços, vocês façam assim, ó. Vocês fazem um desenho meio genérico. Eu coloquei 2 quadradinhos, botei uns pontinhos e completei aqui com mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 7? Porque se eu vou pintar 33 de 40, se eu vou trabalhar com 33 de 40, sobram 7. Então esses azuizinhos aqui equivalem a 33 quadradinhos. As 14 correspondências que ficaram para o dia seguinte são representadas por esses 7 espaçozinhos aqui. Então 14 dividido por 7 vai dar 2. Significa que cada quadradinho vale 2. Então é só multiplicar agora 2 vezes 33, que é o total de quadradinhos que foram entregues nesse mesmo dia. A pergunta é: quantidade de correspondências entregue pelo carteiro naquele dia. Então as cartas que ficaram para o dia seguinte não contam. Ele conseguiu entregar uma fração de 33 40avos. Ou seja, tem 33 quadradinhos aqui, todos eles valendo 2. Ou seja, 33 vezes 2 vai dar 66 correspondências. Letra D. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.